Olá, eu sou Vitória Santiago. Excelente segunda-feira para você que nos acompanha. Hoje trazendo detalhes de tudo o que está acontecendo no cenário político internacional. Começa agora mais uma edição do RB News. Um deputado americano exibiu 3 armas do seu arsenal durante uma audiência do Comitê Judiciário da Câmara sobre o controle de armamentos. A audiência sobre um projeto de lei para o controle de armas foi incentivada pelos recentes tiroteios no país. Congressistas americanos discutiram um projeto de lei voltado para a proteção de crianças, tendo como pano de fundo o controle de armas. Os legisladores têm sido pressionados por setores da sociedade para combater a violência armada, especialmente após os massacres nos estados do Texas e Nova York. Olhem para os rostos. Não são fotos de formatura de classe. São crianças mortas, assim como os clientes do supermercado mortos em Buffalo, ou as pessoas que estavam simplesmente atrás de uma consulta médica em Tulsa. Ninguém quer outra tragédia, ninguém quer que isso aconteça novamente. E é por isso que é lamentável que os democratas tenham corrido para marcar para hoje o que mais parece um teatro político do que uma tentativa real de aprovar algo pela segurança pública ou encontrar soluções. Não se passaram nem 24 horas desde o último tiroteio em massa e quem sabe quanto tempo até o próximo. Muito cedo. Meus amigos, o que diabos estão esperando? Vocês dizem que nenhuma das soluções propostas aqui acabaria com a violência armada na América. E com segurança eu concordo. Este projeto de lei não vai salvar sozinho todas as vidas que perderemos para a violência armada este ano, mas vai salvar algumas. Durante a discussão, o deputado Greg Steube, do Partido Republicano, eleito pelo estado da Flórida, exibiu 3 armas da sua coleção particular. Questionado por um colega se não estavam carregadas, o legislador afirmou que estava em casa e que poderia fazer o que quisesse com as armas. A OPEP+, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, concordou em aumentar a produção de petróleo para conter a alta dos preços. Após meses de espera, os membros da OPEP e seus aliados decidiram aumentar ainda mais a produção de petróleo, respondendo assim a pedidos urgentes de países ocidentais. Representantes dos 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e de seus 10 parceiros reunidos no grupo OPEP+, concordaram que a produção de julho seria ajustada em uma alta de 648 mil barris por dia. Antes, eram 432 mil barris. Trata-se de uma guinada para a OPEP+, que se limitava desde 2021 a fazer aumentos modestos nas suas cotas em vista de um retorno aos níveis anteriores à pandemia de Covid-19. O grupo nunca se desviou de sua linha, mesmo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, que acentuou as tensões no mercado. Um artigo no Wall Street Journal havia mencionado uma possível marginalização da Rússia afetada pelas sanções ocidentais, mas a OPEP+, permanece unida. A OPEP+, que bombeia cerca de metade do petróleo mundial, foi formada em 2016 para ajustar a oferta e regular os preços. Mas especialistas questionam o quão possível é manter este entendimento nas atuais circunstâncias. A União Europeia decidiu adotar um novo pacote de sanções contra a Rússia. As medidas foram anunciadas no dia em que a invasão do território ucraniano completou 100 dias. A União Europeia adotou oficialmente, na última sexta-feira, o 6º pacote de sanções contra a Rússia, que inclui um embargo progressivo sobre a maior parte de suas importações de petróleo russo. As novas medidas foram anunciadas depois de semanas de intensas negociações com a Hungria. O documento foi publicado no Diário Oficial da União Europeia no dia em que as hostilidades militares russas contra a Ucrânia completam 100 dias. O pacote remove o maior banco russo, o Sberbank, do sistema interbancário SWIFT, uma peça essencial para processar pagamentos e transferências internacionais. Também cresce a lista de entidades e autoridades sancionadas, com destaque para o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, e a ex-ginasta Aliva Kabaeva, que tem uma suposta proximidade com o líder russo Vladimir Putin.
Por outro lado, também por pressão da Hungria, a União Europeia retirou a proposta de incluir entre os sancionados o líder da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Kirill. A proposta original da Comissão Europeia estabelecia um embargo total das compras europeias de petróleo russo até o fim deste ano, mas a ideia foi frustrada pela forte oposição da Hungria, que temia pela sua segurança energética. A Ucrânia tem pressionado para que o bloco também adote um embargo ao gás da Rússia, mas a possibilidade é impensável no momento, dado o alto nível de dependência da indústria da União Europeia. A guerra na Ucrânia já se estende há mais de 100 dias e não há sinais de estar perto do fim. Na capital de Kiev, que deixou de ser foco de Moscou, os ucranianos tentam manter as esperanças e pedem que os países aliados não parem de enviar ajuda. Há mais de 100 dias, os ucranianos convivem com o pesadelo da guerra. Os que permaneceram em áreas que estão sob controle de Kiev, assim como a capital, tentam manter a esperança em dias melhores, mas a rotina é completamente afetada pelo conflito. É muito difícil emocionalmente, é muito difícil se concentrar em outra coisa que não seja a guerra. E é muito difícil estudar nessas circunstâncias. Nas ruas, todos parecem ter histórias para contar sobre pessoas próximas que não resistiram à guerra. Meu marido defendeu Kiev e agora está servindo na região de Mykolaiv. Uma prima do meu marido é de Mariupol. Os filhos sobreviveram, mas ela e o marido morreram. Desde o começo do conflito, a Ucrânia vem recebendo ajuda militar e financeira de vários países, assim como a imposição de duras sanções contra a Rússia em uma tentativa de parar a ofensiva ordenada pelo presidente Vladimir Putin. Mas, com o passar do tempo, muitos temem que esse apoio fundamental seja deixado de lado. Acho que a guerra vai durar bastante e não vai acabar tão cedo. De acordo com a minha previsão, vai durar pelo menos mais 6 meses. Vai depender do fornecimento de armas para nós, do espírito de nossos soldados e também das sanções. A Ucrânia acumula mortes de civis e militares, destruição e um deslocamento sem precedentes da população. Mesmo assim, durante o conflito, que se estende há mais tempo do que gostariam, os ucranianos se esforçam para manter a esperança. Em todo caso, esta guerra não é eterna. A verdade está conosco, o que significa que teremos a vitória. É uma questão de tempo. E depois do intervalo, produção de trigo na Ucrânia pode cair 40%. O RB News vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com essa e outras informações. Até já!